Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Elisandro Piffer, professor dos cursos de Tecnologia da Informação da Unipar e também coordenador do curso de Sistemas de Informação, modalidade presencial aqui da unidade de Umuarama. Bom, quero conversar com vocês hoje sobre um tema importante que é de muita relevância. O tema é ciência, tecnologia e inovação. Bom, eu vou começar com alguns termos, né? Tratando primeiro a ciência, depois a tecnologia, e enfim, e a gente vai conversando a respeito disso, tá bom? Qualquer situação, coloca no chat aí e a gente vai conversando, tá bom? Bom, então vamos falar um pouco sobre o termo ciência, né? Ciência vamos dizer assim, que é o princípio de tudo. O que é a ciência, né? É um conhecimento que você vai adquirir, né? Através de uma determinada situação. Ou você vai estar observando algo, por exemplo, como eu coloco aí no slide, ou você vai identificar alguma coisa e vai aprender com isso, né? Vai adquirir um conhecimento. Você vai, através de uma explicação, de uma aula, por exemplo, né? Você vai também compreender algo, mas, enfim, a ciência é mais difundida, vamos dizer assim, quando a gente fala no termo pesquisa, né? Então você pesquisa sobre algo, testa isso, enfim, e encontra então um conhecimento em cima disso, né? De algum fato, enfim, de alguma situação, problema, né? Então isso é a ciência, né? A ciência é algo que você consegue demonstrar, né? Você consegue aplicar, vamos dizer assim. Então é algo, né, que você consegue aí realmente identificar algo de concreto em cima dela, né? Essa ciência, né, esse estudo, esse conhecimento que você vai adquirindo, ele também possibilita o quê? Avanços, né? Ou seja, você tem um determinado conhecimento até um limite e você pesquisa, né, sobre isso e você aumenta essa sua gama de conhecimento adquiridos. Então, também nesse ramo do avanço, né, o avanço tecnológico que tanto se fala, né, ajuda também, né, na qualidade de vida. Lógico, a ciência, um dos pontos principais é fazer o quê? Beneficiar o ser humano, a sociedade. Então, você pesquisa para que melhore algo ou crie algo novo, né, para que isso seja aplicado na sociedade, né, na vida humana, vamos dizer assim. E também é um esforço para descobrir ou aumentar o conhecimento a respeito de algo, né, como um todo aí. Então, isso é o termo, assim, ciência, né? Podemos dizer assim. E aí, o termo tecnologia. Para onde a gente vai, né? Na verdade, é assim, nós fizemos lá a parte da ciência, fizemos as pesquisas, enfim, e agora nós vamos aplicar esse conhecimento adquirido, né, na prática, vamos dizer assim, vamos colocar em prática, né, esse conhecimento adquirido. Então, isso é tecnologia, ok? Olha só o segundo termo que eu coloco aí, ó. É um objeto de estudo constante da ciência, então a gente sempre vai estudando, aplicando a tecnologia, melhorando, enfim, que envolve várias técnicas ou métodos, então tecnologia, que visam o quê? Resolver um problema, uma determinada situação, né? Sempre com esse intuito, vamos dizer assim. É um sistema através do qual busca satisfazer, eu já tinha comentado sobre isso, né, as necessidades e desejos da sociedade. Então, nós temos lá a ciência, aplicamos a tecnologia em cima disso, para quê? Para melhorar, seja lá algo dentro da nossa sociedade. Tranquilo? Quando falamos em tecnologia, a gente sempre deslumbra, vamos dizer assim, pensa, né, na tecnologia digital. Mas não é só a tecnologia. Tecnologia digital que eu falo é computador, celular, né, que são os mais, vamos dizer assim, que são os de maiores destaques aí. Mas não é só isso. Tecnologia, então, é toda a técnica, todo o método, né, utilizado para resolver algo aí em benefício de alguém, né? Em benefício de alguém, ok? Então, ciência, tecnologia. E aí? E agora? Onde é que entra a inovação dentro desse processo, né? Vamos dizer assim. Então, primeiro, inovação, então, é sinônimo de quê? De mudança, de melhoria constante, né? Em algo que já existe. Ou pode ser algo novo também, utilizando algum método inovador, né? A gente
aplica isso com tecnologia, em cima de um conhecimento científico, e cria algo ou melhora algo, vamos dizer assim. Podemos, né, colocar assim. Olha só, produz benefícios no processo, aumenta a qualidade final de algo. Então, a inovação vem para isso, né? Nós temos lá a ciência, a tecnologia, e aí em cima da visão inovadora, né, dessa inovação, a gente tenta, então, ampliar ou melhorar algo que já existe, tá? A inovação pode ser a inovação, então, de um produto, de um processo, de um serviço, enfim, né? Melhoria de algo. Inovação é melhoria de algo com métodos inovadores, né? Podemos dizer assim que é o motor, né, do crescimento econômico, né? A inovação sempre vem para que a gente busque o quê? Melhorar algo, né? Ou para que a gente tenha uma qualidade melhor daquele produto, daquele serviço, ou ainda visando um lucro, de repente, em cima, né? Um maior lucro em cima de algo que já existe. Enfim, inovação é melhoria constante, né? Existem basicamente aí 3 tipos de inovação que é difundido nos termos, aí, vamos dizer assim, científicos. A inovação radical é aquela assim, joga isso que existe fora e vamos começar do zero, algo, né, extremamente brusco, vamos dizer assim. Vamos começar do zero, né? Joga isso que a gente conhece até agora e vamos começar algo, né, do zero mesmo. A inovação, né, incremental é assim, nós temos um determinado produto, serviço, processo, enfim, e nós queremos o quê? Fazer melhorias nele. Então, nós vamos adicionar novidades nele, né? Vamos acrescentar algo, vamos dizer assim. E a inovação disruptiva, que é a inovação dos dias atuais, vamos dizer assim, né? É aquela inovação que nós queremos, então, acompanhar o mercado, né? Como é que está o mercado hoje, para onde que ele está indo, né? Que tipo de tecnologia está sendo utilizada, enfim, de uma forma inovadora e escalável. O que é o termo escalável? É atingir o maior número de pessoas possível com essa com essa inovação, vamos dizer assim. Podemos colocar assim o termo inovação. Então, a pergunta que eu faço é assim, qual o caminho para o desenvolvimento? Lógico, é a junção da ciência, da tecnologia com a inovação, ok? Então, sempre vamos envolver esses três pontos para que a gente consiga a melhoria constante em algo, ok? Bom, como se dá o processo de inovação? Bom, 2 formas. A primeira forma é o processo linear, que é basicamente o que eu comentei até agora. E aí nós temos o segundo processo, que é o processo sistêmico, que a gente chama. O que é esse processo sistêmico? É quando a gente envolve ciência, tecnologia e inovação, né? Mas de uma forma aí meio nebuloso. A gente não consegue separar onde é que está a ciência, onde é que está a tecnologia, onde é que está a inovação. Isso é um processo, então, né, que a gente não está muito claro isso. Está meio nebuloso, vamos dizer assim, né? Então, as coisas acontecem numa maior, assim, interação, uma interatividade entre a tecnologia, a ciência e a inovação. Então, ali como eu coloquei, as coisas acontecem com uma interação maior, onde a tecnologia ajuda no desenvolvimento científico e tudo isso envolve o cenário o quê? Inovador, ok? Novas pesquisas, por exemplo, novas pesquisas são realizadas com base em tecnologias atuais, né, que acabam melhorando um produto, um serviço, enfim, mas tudo isso de forma inovadora, ok? Bom, inovação também é sinônimo de empreendedorismo. Então, para você inovar, você tem que ter esse aspecto empreendedor. Você tem que pensar em algo disruptivo, vamos dizer assim, algo que no mercado, no cenário atual, isso consegue se enquadrar de uma forma bem, vamos dizer assim, bem eficiente, né? Então, ela é muito ligada aí com o mercado, com a indústria, né? Onde precisa de uma que nós chamamos de sinergia, para que essas trocas de ideias, né, entre a indústria, o comércio, o pesquisador, né, a tecnologia, enfim, se desenvolva aí um produto, uma tecnologia inovadora,
ok? Para que isso aconteça com maior, seja mais eficaz, vamos dizer assim, nós podemos colocar isso, nós precisamos, na verdade, de parcerias. Que tipo de parcerias? Bom, primeiro, onde é que acontece a maioria das pesquisas, né, da ciência, vamos dizer assim? Nas fontes pesquisadoras, que são as instituições de ensino, né, centros de pesquisa, entre outros, laboratórios, etc. Né? Então, essa ciência, essa pesquisa acontece ali, isso, né, com a parceria da indústria e do comércio, isso vai se moldando, né, essas parcerias vão se moldando, enfim, existe uma troca de conhecimento, né, de repente algo que acontece lá na prática, no comércio, na indústria, né, volta como novo conhecimento, ou seja, agregando conhecimento na ciência ali, e isso é aplicado com tecnologias, determinadas tecnologias, e isso vai aprimorando, né, essas parcerias e vai aprimorando essa ciência, essa tecnologia e torna tudo isso uma ciência tecnológica inovadora, vamos dizer assim, né? Tudo isso voltado, lógico, para a melhoria da qualidade, né, de vida, enfim, da sociedade como um todo aí. Nesse processo de parceria, um ponto muito importante é a participação do governo, né, no sentido de incentivar que essas inovações aconteçam. Então, por isso existe dentro do nosso governo, né, o Ministério da Ciência e Tecnologia. Lá, eles incentivam através de bolsas, né, através de financiamentos, enfim, para que essas parcerias consigam aprimorar, enfim, desenvolver tecnologias inovadoras, vamos dizer assim. Okay? Então, é nesse sentido que eu queria falar sobre parcerias. Ainda, continuando o termo de parcerias aí, né, nós podemos dizer assim que quanto mais essa tríade, né, ciência, tecnologia e inovação, elas se difundem, né, quanto mais elas se difundem, investem, enfim, melhor, né, vai chegar o resultado lá para a sociedade. E aí a sociedade vai ser a beneficiada, vamos dizer assim. Podemos dizer também, né, que se nós não temos essa tríade dentro, né, dessa concepção de chegar e melhorar uma determinada situação, um determinado produto, um determinado processo, né, nós somos apenas consumidores. Então, se nós não temos isso, nós não temos ciência, tecnologia e inovação, nós somos só apenas os consumidores, vamos dizer assim, gera o quê? Isso gera uma dependência. Nós vamos estar sempre precisando de um terceiro para trazer essa tecnologia inovadora, né, essa ciência, tecnologia e inovação, para que a gente desfrute disso. Então, isso não é o melhor caminho. O melhor caminho é nós participarmos ativamente, né, dessa ciência, dessa tecnologia com inovação. Ok? Bom, então, tudo isso que eu comentei com vocês, né, nós temos, então, isso aplicado aí quando a gente vai fazer alguma avaliação. Por exemplo, aqui eu coloquei a prova do ENAD, né, para quem faz o curso superior, ou concursos também que você vai participar, enfim, bancas avaliadoras, etc. Então, alguns pontos importantes, né, que envolvem a ciência, tecnologia e inovação. Então, esse primeiro ponto que eu coloco ali, ó, sempre que temos conhecimento, né, que a gente adquiriu esse conhecimento, ou seja, a gente tá lá numa palestra, tá numa sala de aula, enfim, a gente tá através de uma observação ou algo que está sendo explicado para a plateia, enfim, nós estamos adquirindo conhecimento. Então, sempre que nós estamos adquirindo esse conhecimento, nós temos que ter alguns pensamentos, né, sobre isso. Enfim, olha só. Quais os efeitos que produz? Então, você está lá estudando sobre o tema ciência, tecnologia e inovação, então você um determinado processo, enfim, inovador lá, e você, então, você não vai ficar passivo. Você vai ter que pensar ativamente nessas questões que eu coloquei aí, ó. Quais são os efeitos que isso produz na sociedade? Bom, esse tema que está sendo tratado, né? Essa ciência, tecnologia e inovação. Quais os efeitos que isso produz lá na sociedade? São efeitos que são positivos, né?
São negativos? Ou, enfim, né? Qual o impacto gerado aí na sociedade? Né? Se é um efeito positivo, positivo em que sentido? Isso levou, né, um impacto tão positivo relativo ao quê, né? Vamos dizer assim. Então, esse tipo de pergunta é que nós temos que fazer a fundo, né? Fazer esse pensamento crítico sobre qualquer situação que envolva o termo ciência, tecnologia e inovação. Bom, além desses impactos, então, nós temos que pensar, então, como eu já tinha falado, né? Quais são os benefícios que essa determinada situação que envolve ciência, tecnologia e inovação vai oferecer para a sociedade, ou para o ser humano, ou enfim, para aquilo que está sendo aplicado, né? Da mesma forma, quais são os pontos negativos, que daí a gente pode, de repente, né, enxergar esses pontos negativos e tentar ajudar, né, na melhoria disso, propor, através de uma tecnologia ou de um estudo, de uma pesquisa, a melhoria, né? Então, fazer uma pesquisa que vai utilizar-se de uma tecnologia para chegar numa situação inovadora e ajudar, então, nesse processo de uma inovação mais aperfeiçoada, vamos dizer assim, né? Melhor aperfeiçoada. Então, o entender os fatos, não apenas em si mesmo, ou seja, não é só pensar no eu, né? Ou seja, no eu, na minha empresa, ou na minha turma, ou, enfim, no meu grupo social, etc. Não. É perceber, então, essa ciência, tecnologia e inovação e enxergar isso mais amplo, né? Enxergar para onde isso vai ser utilizado em todas as instâncias, vamos dizer assim, da nossa vida, né? Em todas as instâncias envolvidas, ok? Então, o termo ciência e tecnologia hoje, ele é muito amplo, né? Ele é amplo e nós podemos dizer assim que, se não for bem empregado, vai ser prejudicial a alguém ou a um grupo de pessoas, enfim, né? Então, nós temos que levar isso em consideração. Bom, pessoal, eu sei que é um termo assim, bem amplo, né? Mas eu procurei aqui dar, então, uma introdução para que sempre que você pensar nesse termo, ciência, tecnologia e inovação, que você for responder a uma avaliação, por exemplo, então você foque nisso. Quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, o que eu posso contribuir para que isso melhore, né? Identificando esses pontos negativos e tentando, então, através da ciência, utilizando a tecnologia inovadora, né, melhorar esse processo, esse serviço, esse produto, né? Então, sempre essa visão crítica sobre esse tema, ok? Então, fica aqui a minha contribuição para que vocês, então, apliquem aí esses conhecimentos, né, que eu estou passando para vocês aí. Então, eu fico por aqui e um grande abraço a todos.